E aí, amigos da Revisão PGE, tudo certo? Vamos aqui para a nossa segunda aula da revisão final de Direito Constitucional, visando a prova da PGE Tocantins. Então vamos lá. Essa aula aqui vai ser sobre direitos fundamentais. Mas como é que vai funcionar? Vou falar de toda a teoria dos direitos fundamentais, a disciplina constitucional? Não vou. Por quê? Porque é uma revisão meio que de véspera de prova, né? Então, o objetivo é analisar pontos importantes do tema que podem aparecer na prova. Direitos fundamentais são um tema que estão sempre presentes nas provas, que, por isso, precisamos ver o que há de mais importante. Então, selecionei algumas decisões importantes da jurisprudência para a gente analisar aqui, tá bom? Primeiro, vamos começar com o direito de nacionalidade, a questão do Green Card. Por que é importante? O que foi que o Supremo decidiu? É o seguinte, vocês sabem que a Constituição prevê que o brasileiro que adquirir outra nacionalidade perde a nacionalidade brasileira. E a Constituição prevê algumas exceções, dentre elas o caso em que o brasileiro adquire uma nacionalidade brasileira contra a sua vontade, porque ele é forçado a adquirir. Nesse caso, ele não perde a nacionalidade brasileira. É a exceção prevista na linha B do inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição Federal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Será declarada a perda da nacionalidade brasileira do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo em caso de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Portanto, o intuito do Constituinte foi não tirar a nacionalidade brasileira daquele que é forçado a adquirir uma nacionalidade estrangeira. Tá bom? Então, vamos lá ver o que decidiu o Supremo no caso lá do Green Card. Ele decidiu o seguinte, se o brasileiro ele tem Green Card, mas mesmo assim ele adquire a nacionalidade norte-americana, né? Ou seja, ele adquiriu a nacionalidade norte-americana por livre e espontânea vontade. Ele não foi forçado a isso. Nesse caso, ele pode perder a nacionalidade brasileira. Ele perde a nacionalidade brasileira. E, que foi o caso decidido pelo Supremo, se ele comete um crime nos Estados Unidos e foge para o Brasil, ele pode, inclusive, ser extraditado. Tá bom? É o que está aí nessa jurisprudência que eu trouxe. O brasileiro nato, titular de Green Card, que adquire nacionalidade norte-americana, perde a nacionalidade brasileira e pode ser extraditado pelo Brasil, acaso cometa um crime nos Estados Unidos e fuja para o Brasil. Isso aqui é objeto de prova? Essa situação já foi cobrada na prova, em prova da Carlos Chagas, que foi a prova da PGE do Mato Grosso, tá? Recente, de 2016. Vamos dar uma olhadinha aqui, só para mostrar para vocês como que foi abordado. Juliana, brasileira nata, obteve a nacionalidade norte-americana, e essa que é a parte importante aqui, ó, de forma livre e espontânea. Posteriormente, Juliana fora acusada nos Estados Unidos da prática de homicídio contranacional daquele país, ou seja, foi acusada de assassinar um americano, fugindo para o Brasil. Tendo ela sido indiciada em conformidade com a legislação local, o governo norte-americano requereu às autoridades brasileiras a sua prisão para fins de extradição. Nesse caso, à luz da Constituição e da jurisprudência do STF, Juliana, qual foi o gabarito da banca, poderá ter cassado a nacionalidade brasileira pela autoridade competente e ser extraditada para os Estados Unidos para ser julgada pelo crime que lhe é imputado. Essa alternativa ela fala em autoridade competente para declarar a perda da nacionalidade brasileira. Né? Essa assertiva fala em cassar a nacionalidade, enquanto a Constituição se refere a declarar a perda. Né? Então, não sejam muito preciosos na resolução da questão, tá? Porque isso pode levá-los a perder algum ponto na prova. Vamos lá. A autoridade competente para declarar a perda da nacionalidade brasileira é regulada, ela é prevista, né,
pelo decreto 9199 de 2017. Que decreto é esse? É o decreto que regulamentou a nova lei de imigração. Tá? Essa lei revogou o Estatuto do Estrangeiro e trouxe a disciplina dessa matéria. E esse regulamento ele prevê que a autoridade competente é o ministro da Justiça e Segurança Pública. Tá no artigo 250 desse regulamento. Trouxe a informação para vocês a título de curiosidade. Próximo direito fundamental, direito de resposta. Tá? Ele é previsto no artigo 5º, inciso 5 da Constituição. E qual foi o caso decidido pela jurisprudência? Foi o seguinte, foi um caso em que um indivíduo... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidá-lo a conhecer o nosso super curso de revisão de véspera, revisão final, para o concurso da Procuradoria-Geral do Estado de Tocantins para o cargo de procurador. Nós, do Lá Concursos, fizemos uma grande parceria com uma equipe top de linha, nível Brasil, de revisão de véspera. E essa aula que você acabou de assistir, na verdade, não é uma aula, né? É um pequeno pedaço de uma aula, tá? Um pequeno trecho demonstrativo para que você conheça aí os nossos serviços e a qualidade. Este curso do Tocantins, preste atenção, são no mínimo 15 horas de revisão, revisões bastante pontuais, na qual eu tenho certeza, mas certeza absoluta, que a galera aí vai conseguir ter um percentual de acerto antecedente à prova em torno aí de 20%. Gente, isso é um diferencial competitivo muito grande, considerando um concurso dessa complexidade. Bacana? Então, meus amigos, minhas amigas, espero vocês aqui no Lá Concursos com a revisão PGE. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá